Boa noite a todos. Começando a coletiva com o técnico Marcelo Cabo. 2 perguntas para cada veículo. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Marcelo Cabo, boa noite, meu amigo. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação do jogo, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você gostou melhor a formação que jogou sábado passado, que ganhou de 4-2, ou esta formação que você começou, que também venceu por 2-1? Qual a formação que você gostou em campo? Nós vencemos 2 partidas, né? A de sábado e a de hoje. Mas, com certeza, se a gente for falar de performance, a nossa performance sábado foi melhor, né? Então, a formação ela é sempre do Clube do Remo, né? São os 11 que a gente escolhe para começar o jogo. E aí, se a gente falar de resultados, os 2 resultados foram bons, que a gente fez um placar agregado de 6-3, né? E você vai jogar uma quarta de final, faz 6 gols. Eu só acho que a gente tomou muitos gols. 3 gols, para mim, não me deixa nada satisfeito. Mas resultado bom nos 2 jogos, performance melhor, até pelo contexto do jogo, né? Porque a gente jogou mais de 60 minutos com um jogador a menos, né? Então, assim, você tem que repaginar tudo aquilo que você pensa para o jogo. Então, assim, se você for uma resposta óbvia, a de sábado foi melhor a performance, os resultados dos 2 jogos, principalmente do agregado 6-3. Você faz uma quarta de final 6-3, é completamente favorável, mas a circunstância do jogo hoje num todo não me agradou. Marcelo, Perdão, a sua primeira, que eu acabo esquecendo. Sim. Para você fazer uma avaliação do jogo de hoje, né? Ah, tá. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? Já houve outras colocações aqui. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem. A gente faz um gol logo no início do jogo, né? Com uma bela cabeçada do Fabinho, uma bela jogada pelo lado direito. E aí a gente tem o controle do jogo, poderíamos até ter ampliado, né? O 2-0. E aí a gente perdeu um pouco de concentração no primeiro tempo, depois dos 10, 15 minutos. Eu não sei que às vezes o gol no início te faz bem, às vezes não te faz bem, porque o inconsciente do jogador parece que o jogo está mais controlado do que está. E aí eu costumo dizer que eu respeito muito a bola, porque aí nós tomamos, eu não me lembro se o empate foi antes da expulsão ou depois, acho que foi antes, né, o empate, antes. E aí eles empatam o jogo, logo em seguida a gente tem um jogador expulso. E aí o jogo muda de cenário, né? Mas aí eu acho que a gente tem que levar uma lição desse primeiro tempo, né? A gente faz um 3-0 no agregado e permite que o adversário entre de novo no jogo, né? Com um gol e uma expulsão. E aí a gente vai para o intervalo vencendo com um jogador, empatando com um jogador a menos, né? Então eu precisei dar uma repaginada na equipe, criar uma outra plataforma de jogo para que a gente pudesse levar essa classificação. E aí o Vinícius faz uma intervenção logo no início do segundo tempo. Por isso que um bom time começa com um bom goleiro. E não foi à toa que hoje ele levou o melhor do jogo. Então, ele faz essa defesa. Goleiro bom é aquele que te dá resultado, né? E o Vinícius hoje nos deu resultado. E logo depois a gente faz o gol, o 2-1. E aí, sinceramente, nós tivemos o controle do jogo. Tirando depois o pênalti no final, o Vinícius, eu acho que não fez nenhuma intervenção entre o nosso gol até o pênalti, né? Eles tiveram a maior posse de bola. E aí eu coloco o Curuá para que a gente pudesse ter uma sustentação de marcação por dentro. O Curuá tem uma saída boa, ele é forte, ele consegue arrastar aquela bola no corredor direito. E aí eu coloco o Álvaro e o Jean, diga-se de passagem, que fez uma grande partida, com a perna invertida, para que eles pudessem vir por dentro e ter um diálogo melhor com o Fabinho. E algumas combinações funcionaram, a gente já teve até chance de fazer mais um gol. E aí tem o pênalti no final, e aí o Vinícius, acho que foi coroado com essa bela defesa no pênalti. E eu não vou falar de arbitragem, como o meu diretor já falou, eu só fiquei assustado com os critérios, porque o Fabinho toma o Paulo toma o segundo cartão amarelo numa disputa de bola, que o rapaz tira a bola e
ele atinge, mas o Fabinho logo no momento seguinte dá um drible no zagueiro, na direção do gol, tem uma falta, ele não dá o amarelo. E aí, aí eu quero entender o critério dos cartões. Eu acho que o critério não foi muito legal. Eu até não vou contestar a expulsão do Pablo, porque é critério. Ele podia achar que era uma disputa de bola, mas ele achou que o Pablo atingiu. Mas o Fabinho também driblou o zagueiro, ia na direção do gol, o zagueiro parou a jogada, ele chegou a meter a mão no bolso e tirou. E aí é critério, né? Então, assim, não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Eu achei uma arbitragem muito confusa, né? No jogo, muito confusa. Teve um impedimento, que o Bandeira ficou quase 1 minuto com a bandeira levantada e ele estava de costa para o jogo. Então, tecnicamente, ele foi muito confuso no jogo, muito confuso. Pressionando meus jogadores, dentro do campo, baixa a bola, você quer tomar cartão. Então, assim, isso ninguém me disse, eu ouvi. Eu estou falando aqui porque eu sou um homem, eu assumo o que eu falo. Então, assim, eu corroboro com a fala do Thiago. Até nesse dia de hoje, as arbitragens do campeonato tinham sido muito boas nos meus jogos. Eu até tenho motivo de ter elogiado, né? Sempre erros e acertos acontecem, né? Mas hoje eu vi uma arbitragem muito confusa e tecnicamente muito confusa, principalmente nos critérios do cartão. Isso, no jogo de hoje, me preocupou um pouco, né? Porque era um jogo decisivo. Você imagina se a gente perde a classificação, né? Não está no nosso planejamento. Com todo respeito ao Caeté, que fez um grande jogo, lutou até o final, valorizou a nossa classificação, mas eu espero que o nosso árbitro esteja pelo menos numa noite infeliz e ele melhore na sequência da competição. Só para encerrar aqui, já vou passar para os colegas que estão aqui, o primeiro jogo lá no Parque do Bacurau pode alterar na escalação do teu time para esse primeiro jogo? Eu preciso analisar. Nosso time teve um segundo tempo muito intenso, né? O que nos faltou no primeiro tempo, talvez, sobrou no segundo tempo, né? O que eu falei que o primeiro tempo sirva como lição, mas o segundo tempo meus jogadores foram super aplicados com um jogador a menos, né? E aí, você com um jogador a menos de 60 minutos, o desgaste fica muito grande, né? A gente olha lá no vestiário agora os jogadores extenuados, porque tiveram que ser intenso, marcar e sair para jogar, marcar e sair para jogar. Nós temos um jogo aí com menos de 72 horas, né? Como vocês já sabem de praxe, a gente vai fazer aquela reunião amanhã, analisar atleta por atleta, mas com certeza nós vamos levar para Cametá todos aqueles atletas que estiverem aptos para o jogo. A pergunta da Juliana, do Globo Esporte. Boa noite, Cava. Boa noite, Juliana. A gente vem acompanhando as tuas escalações e hoje foi uma expectativa muito grande, né? Porque era uma decisão e a gente não sabia como é que tu ia trabalhar. E eu vinha me perguntando o seguinte, com base nessa escalação. Você acaba dando minutagem para alguns jogadores e descanso para outros, né? Que já tem uma minutagem maior. Em contrapartida, isso não tira ritmo de jogo dos jogadores? Bela pergunta. A gente avalia tudo isso, né? E a gente avalia a individualidade de cada jogador, a gente senta, reúne, vê a minutagem de cada jogador e a gente, assim... Por que alguns jogadores jogaram hoje e outros não jogaram? Porque esses jogadores que não vieram ao jogo, porque eles não estavam aptos clinicamente e fisicamente. Senão, com certeza, se o Pedro, Muriqui e o Richard tivessem 100%, eles estariam no jogo hoje. É aquilo que eu falo para você, Juliana. A gente precisa pensar com responsabilidade na sequência da quarta de final, mas eu também preciso pensar na sequência. O que é meio um cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, porque assim, eu tenho que pensar com responsabilidade essas quartas de finais, porque a gente tem um planejamento bem sólido de chegar à final do campeonato e buscar o título, mas eu também tenho que pensar na sequência. Então, assim, eu tenho que vir para vencer o jogo, mas eu também tenho que pensar que quanto a gente precisa ser forte na sequência da semifinal na sexta-feira, na quarta-feira, o jogo contra o Corinthians na Arena, porque, com certeza, é um jogo de muita expectativa, né? A gente tem uma chance real de classificação. Não queira se colocar no lugar do treinador para tomar essas decisões todas, mas é uma responsabilidade minha, junto com a minha diretoria, com a minha comissão técnica, tomar decisão. E, graças a Deus, todas até agora têm sido assertiva, talvez não numa performance de excelência, mas sim dos resultados que a gente planejou para poder chegar até aqui
numa chance real de classificar numa Copa do Brasil e chegar numa semifinal do Campeonato Paraense, porque hoje o Campeonato Estadual ganha um peso muito grande pela Copa do Brasil. A gente sabe que clubes gigantes do futebol brasileiro estão fora da Copa do Brasil do ano que vem. Isso não passa na cabeça do Remo pensar em ficar fora da Copa do Brasil de 2024. Por isso que a gente planeja e tenta ter o equilíbrio, porque isso é uma palavra-chave do ser humano, equilíbrio, é o que a gente busca. Oi. Agora uma outra pergunta aí, falando de você mesmo. A gente acompanhava especialmente no Bainão as vitórias que o Remo tinha e a gente via sempre muito efusivo nas coletivas de imprensa. Hoje te acho menos efusivo. É o cansaço vocês estão praticamente sem folga? Ou não, vamos manter o pé no chão porque nem tudo ainda está definido? Conta um pouco para a gente. Quando você está numa competição dessa de 180 minutos, né, a gente tem até que ter muito respeito com as palavras por causa dos nossos adversários. E eu prego muito respeito porque eu gosto de ser respeitado, eu gosto que a minha instituição seja respeitada. Então, respeito muito os adversários. E, assim, é uma sequência muito, muito árdua, né? A gente entrou numa fase de mata-mata. A Copa do Brasil, no estadual, então a gente tem o objetivo, né, bem traçado e bem claro nas duas competições. Então, assim, o Marcelo continua sendo aquele cara vibrante na beira do campo, nas coletivas, apenas agora um pouco mais equilibrado, porque a gente está jogando jogo atrás de jogo, jogos decisivos nas Copas, nos estaduais, na Copa do Brasil. Então, assim, uma pessoa que comanda, ela tem que ser muito equilibrado. Mas eu não deixo de voltar a dedicar essa classificação ao nosso torcedor, né? Ao nosso torcedor que mais uma vez celebra uma classificação para a semifinal, né? O torcedor azulino que está comparecendo, está nos prestigiando. Talvez hoje o estádio não esteja tão cheio. Olha a sequência de jogos, né, que o Remo vem tendo, né, jogos decisivos, um atrás do outro. Aí eu entendo a nosso torcedor. Né, é um jogo atrás do outro, jogo atrás do outro. A economia do Brasil não está nos ajudando muito. Né? Então esperamos que agora, no próximo jogo aqui no Mangueirão, que é o jogo de volta diante do Cametá, que o nosso torcedor possa... Eu acho que agora vai ter uma pausa, né, da gente jogar em casa, então eles vão poder respirar um pouquinho, e que no próximo jogo, contra o segundo jogo do Cametá, que eles venham e lotem o Mangueirão, porque eles são muito importantes para a gente, ele é o nosso maior patrimônio, é o nosso torcedor. A pergunta do Abner, do Grupo Liberal. Cabo, boa noite, parabéns, parabéns pela classificação, parabéns pela primeira fase, agora passou com 2 vitórias para a semifinal de uma quarta de final. Cabo, fala para a gente, eu sei que tu é um cara experiente, vivido no futebol, já viveu todos os momentos, da tua chegada até o segundo repá, podemos dizer assim, se era unanimidade, se era festejado, você estava todo dia na mídia, né, o torcedor acabou te fazendo referência desse grupo, você é o comandante desse grupo. Né? Uma vez um técnico que passou aqui por Belém me disse que quando um técnico perde um clássico, né, ou aquele jogo muito, muito importante, parece que ele contrai um vírus que todos se afastam dele de uma forma, a cozinheira já dá, não sei se é o caso lá no Remo, o café menos quente, um pouco mais frio, o porteiro que já dá aquele bom dia grandão, já disse, ó, bom dia, seu Cabo. Como é que tu lidaste com isso até o jogo do Corinthians, quando você, junto com a equipe, ganha um jogo gigante? Como foi lidar com esses 2 momentos? Aproveitando até a colocação que a colega fez aí, do efusivo e tudo mais. Primeiro que eu não quero ser unanimidade, porque já dizia Nelson Rodrigues, unanimidade é burra. É uma frase do Nelson Rodrigues. E nem Jesus Cristo foi unanimidade, nem ele agradou todo mundo. E esse vírus, acho que 23 anos de carreira eu já estou vacinado. Né? E, meu querido Abner, é ao contrário. Quando a gente perdeu o clássico, internamente a gente se abraçou mais. O café veio mais quente. A comida veio, vou te convidar para jantar com a gente lá, a janta da tia. Ela veio mais saborosa. E a gente se uniu mais. E é essa união que transformou energia para a gente vencer aquele jogo fantástico diante do Corinthians. E nem eu falo, cara, a gente precisa seguir, ter convicção, respeito à opinião, principalmente do nosso torcedor,
da mídia, vocês sabem o quanto eu respeito vocês, mas eu tenho as minhas convicções. Se eu não me engano, hoje, me ajuda, Samara, são 19 partidas, 18, 15 vitórias e 3 derrotas. Eu não sei se no Brasil tem um time com quase 90% de aproveitamento. E aí falaram, o Remo está jogando só o estadual, coisa e tal. Nós vencemos o Paysandu, nós vencemos o Corinthians, nós vencemos o Vitória fora, nós vencemos o São Luís, que empatou com o Grêmio, e temos esse percentual aí de aproveitamento muito bom. Claro que futebol, eu sempre falei, você não vai ganhar sempre. Eu sempre costumo falar essa frase. O bom gestor, ele tem que estar preparado para gerenciar a adversidade. Isso aí, eu, meu presidente, meu diretor, todo mundo internamente, estamos muito bem preparados para a gente se unir cada vez mais nas adversidades, criar o combustível para a gente seguir em frente. Da minha parte, a última, Cabo, eu acredito até que para o jogo de hoje, o teu principal trabalho nem foi tático, muito menos ver a condição física, e sim psicológico, né? Para fazer os caras reagirem bem a uma vantagem de 4-2, e agora com mais jogadores do time principal, podemos dizer assim, o que a gente vê rotineiramente jogando. E aí, a gente percebe, naquele primeiro repar, que o Remo termina com um jogador a mais, que muitos dizem, podia ter matado ali, hoje, o Remo podia ter matado no início do jogo, ver o jogo que o Remo fez contra o Corinthians. Como é para fazer o time jogar igual jogou contra o Corinthians até dezembro? Eu acho que foi um jogo de excelência, e a gente busca a excelência. Só que o futebol tem as suas oscilações, entendeu? A gente tem as suas oscilações dentro de uma temporada de... Eu fiz as contas outro dia com o Thiago, a gente vai fazer mais de 50 jogos esse ano, talvez. Assim, é difícil você ter uma constância. Eu costumo dizer que temporada de equipe é um eletrocardiograma. Você vai lá, baixa, sobe, e a gente tenta estar ali, né, sem uma arritmia, tentando estar numa linha tênue ali. Então, assim, a gente acaba trabalhando, concordo com você, foi o trabalho árduo, a gente trabalhou bastante a parte psicológica dos atletas, para que a gente não cometesse o nível de desconcentração que a gente cometeu no primeiro tempo, e tivemos uma concentração redobrada no segundo tempo. E esse foi o grande trabalho que a gente fez. Uma vantagem no placar no primeiro jogo, e que não deixasse esse vírus do primeiro jogo da vantagem do placar nos assolasse e a gente passasse, talvez, até o segundo gol ali, esse pequeno perrengue que a gente passou durante a partida. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos, boa noite. Para mais conteúdos, assista Remo TV Bet Nacional.